Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docton TV, conversando hoje com o advogado e professor Pedro Henrique Thiola, que vai falar sobre os 30 anos da Constituição. Pedro Henrique, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, conversando. Você que é um recém-integrado professor aqui no nosso curso de Direito, egresso do nosso curso, e vem aqui hoje falar um pouquinho sobre os 30 anos da Constituição. Vários professores estão vindo aqui e chegou a sua vez. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, professor Oscar. É um prazer estar aqui na Docton, participando desse programa aí, que a gente vê que a preocupação da instituição, e trazer o direito, informar mais a população, não só a população também, mas como outros advogados, e até estudantes de direito, sobre como anda o nosso país, a própria Constituição, e eu agradeço muito a oportunidade. É prático o programa, Pedro Henrique, quando o entrevistado vem a primeira vez aqui, dele contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, onde se formou, você se formou aqui na nossa instituição. Pode contar um pouquinho como é que foi a sua experiência, o que estudou na pós-graduação, o que escreveu na monografia, qual que é o seu percurso até chegar a esse momento? Você, advogado e professor da Rede Docton de Ensino. Conta pra gente um pouquinho. Eu sou nascido e criado aqui em Caratinga, e meu pai é advogado há quase 35, 36 anos, mais ou menos, Conhecido Pedro Thiola. Isso. Então, eu sempre tive essa vontade de ser advogado, Admirava o trabalho do meu pai, a maneira que ele conduzia, o seu trabalho. Eu fui terminar o terceiro ano em Juiz de Fora e assim, do ensino médio, e passei no vestibular para o curso de Direito na PUC em Belo Horizonte. Comecei lá no primeiro período e, por questão de oportunidade, e estar trabalhando e poder trabalhar, com o meu mestre, que eu falo que é o meu pai, de ter essa oportunidade, eu resolvi transferir para Caratinga na FIC, Vim para cá no segundo período, onde me formei, graças a Deus, no ano de 2007 para 2008. Eu, assim que formei, eu consegui fazer uma pós-graduação em Direito Público e, após essa pós-graduação em Direito Público, fiz um MBA em Direito Tributário, que me abriu portas também. Eu sempre tive vontade, de ser professor também universitário e participei de várias bancas também na instituição e fiquei muito satisfeito, muito feliz quando me foi dado essa oportunidade. E eu sempre valorizei muito a Docton porque eu vi que ela sempre deu muito valor ao egresso. A gente vê que o corpo docente ele é formado por vários ex-alunos da faculdade, isso é muito importante. E eu acho que é uma questão que motiva os nossos alunos, que têm vontade também de dar aula, saber que a instituição que ele estuda, ele vai ter oportunidade de fazer parte do corpo docente mais para frente. A gente valoriza, a instituição ela tem um compromisso com o mérito acadêmico. Isso. Então a gente realmente tem ali bons professores que trilharam o mesmo caminho que você, se formaram na faculdade e hoje estão ali trabalhando juntamente conosco. E uma curiosidade, qual que foi a sua monografia, quem foi seu orientador? A minha monografia foi na área do direito penal, Apesar que hoje eu não atuo na área de direito penal, a minha monografia foi da inexigibilidade da transação penal, no caso do réu, não cumprir, não efetuar o cumprimento da transação penal. Qual que seria a pena para ele, no caso dele, a partir do momento que ele faz um acordo com o Ministério Público, a partir do momento que desse descumprimento do acordo, qual seria a iniciativa do Ministério Público, se ele poderia oferecer a denúncia ou não, no caso de descumprimento da medida. Quem te orientou na época? Foi o professor Dário. Dário Júnior está com você hoje. Tá, professor da instituição também. Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. Isso. E como é para você encontrar seus antigos mestres e agora como colega de trabalho? É muita satisfação, E além da satisfação, a gente tem uma certa tranquilidade em trabalhar, Porque quando você conhece as pessoas que estão ao seu redor, você fica mais tranquilo, você tem amigos também juntos,
para poder... Eu falo que não são meus concorrentes, né? Eles são colegas de trabalho que a gente tem o prazer de encontrar todos os dias, né, que chegamos à instituição, e até para discussões sobre a matéria, né, não só da disciplina específica que cada um trabalha, né, mas o contato ali, trocar ideias, né, e desenvolver o direito junto com os alunos. Isso é muito interessante, muito gratificante. Mudou muita coisa, Pedro Henrique, da época que você estudou, né, para esse momento agora que você está na posição de docente? Mudou, com certeza muda, né? Muda, inclusive, a forma, né, que nós chegamos na instituição, a forma de avaliação, né? A própria estrutura da instituição teve um aumento, uma melhoria, né, gradativa e significante, né? Porque a questão do estrutura e a quantidade de alunos, né? Na minha época eram menos turmas, eram menos alunos, né? Hoje as portas se abriram, né? 10 anos depois, praticamente, que eu me formei, que eu sou advogado, a gente vê a instituição, o crescimento, a preocupação com o aluno, né, e a preocupação também em trazer a sociedade para participar, né, do jeito que a instituição trata o ensino. Isso é gratificante, sim. Então, Pedro Henrique, agora a gente começa, né, o nosso papo mais, né, específico em relação à Constituição. Né, como é que você, né, analisa, né, através dos seus estudos, né, esses 30 anos da nossa Constituição Federal? Né, o que você, né, percebe, né, de mudança, né, do período inicial, né, para agora? Quais são as principais dificuldades, né, que você percebe que a gente pode, né, de alguma forma estar vivenciando hoje e com uma certa dificuldade de concretização de direitos importantes, né, previstos na Constituição? Constituição, como é bem falado, né, ela está completando 30 anos. Né? Eu tenho 34 anos hoje, sou um pouco mais velho que a Constituição e a gente tem uma noção, às vezes, depois que a gente fica mais velho. Mas a noção, através de estudos que eu tenho, é que a Constituição de 88, né, ela veio como um marco na nossa história, né, porque saímos de uma época denominada por alguns, né, de um caos civil da ditadura, né, imposição de regras, onde o cidadão não tinha muitos direitos, né, preteridos, direito de ir e vir, direito de se expressar, né, com relação à igualdade mesmo, homem e mulher, trabalho, né, a Constituição ela teve um marco muito, muito importante, né, e a nossa Constituição ela carrega, por ser a base do nosso ordenamento jurídico, inclusive, ela carrega a responsabilidade e uma carga histórica, social e política dentro dela, né? Que, através dela, conseguiu se proteger, né, o cidadão e limitar o Estado também, e proteger também, lógico, o cidadão do próprio Estado, né, delimitando cada atribuição e suas funções dentro dela, nesse caso. Com o desenvolvimento da sociedade, na verdade, há também, consequentemente, a alteração das leis, né, inclusive da Constituição, em determinados pontos, né, através das emendas constitucionais, né, para tentar acompanhar essa modificação. Mas vemos que a Constituição ela sofre algumas agressões, isso dentro da minha opinião, lógico que a gente tem que respeitar a opinião de todos, mas a questão desse desenvolvimento constitucional e da sociedade, eu temo por limitações, quais serão as consequências mais para frente disso. Eu percebendo, né, você falar, me lembrei da evolução dos direitos fundamentais. Talvez com a promulgação da Constituição de 88, nós começamos a vivenciar os direitos de primeira dimensão, que é justamente esse que você tocou, né, a limitação do poder arbitrário do Estado, tendo em vista, né, esse passado nosso relacionado a um período militar, um período considerado ditatorial, autoritário, em que as pessoas, né, algumas pessoas que eram tidas como subservientes, né, e contrárias ao sistema eram perseguidas, mortas, desaparecidas. Então, a Constituição ela veio com um viés de proteção aos direitos fundamentais, né, resguardando a questão do habeas corpus, resguardando uma série de situações, como direito de ir e vir, devido processo legal, ampla defesa, princípio do juiz natural.
Então a gente inicia essa caminhada pelo reconhecimento dos direitos de primeira dimensão. Talvez agora, 30 anos depois, a gente esteja conseguindo questionar o porquê não da implementação de vários direitos tidos como sociais, né, que é o meio pelo qual o Estado pode propiciar, né, o alcance real mesmo da dignidade da pessoa humana, saúde, educação, moradia, né, transporte, lazer, previdência. Então esses temas, eles são muito caros, né, e são tidos como os direitos de segunda dimensão, né, porque são os direitos sociais, mas talvez a maior crítica que a gente faz hoje, né, ao nosso suposto, né, Estado Democrático de Direito é justamente essa falta de concretização dos direitos sociais. Porque a gente olha para a Constituição e não enxerga de maneira efetiva uma série desses direitos. É isso mesmo? Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Como foi bem falado, nós ainda encontramos as mazelas do período ditatorial, né, na nossa Constituição. Porque ainda há, querendo ou não, um resquício de um pouco de autoritarismo, né? Uma inversão de alguns valores que, por exemplo, poucas pessoas, né, sendo protagonistas da Constituição, quando deveria ser o inverso, né? O próprio cidadão, os próprios juristas deveriam ser os protagonistas da Constituição, fazer valer a Constituição, né? A população hoje em dia, não sei se é por falta da dificuldade do acesso, né, o próprio ensino, não só nas faculdades e universidades, a gente tem que começar às vezes da base, na formação do cidadão, né? É interessante que as pessoas tenham mais consciência da Constituição, né? Qual que é a base, a estrutura do seu país, para que ela consiga defender, né? Porque as pessoas, na verdade, que deveriam proteger a Constituição, não estão muitas vezes protegendo. Pode ser, às vezes, por um comodismo, né? Por uma alienação política ou alguma alienação social, né? Nós estamos vendo, inclusive na atual conjuntura, esse embate entre a Constituição e outras normas também, com relação ao direito do trabalho, com relação ao direito penal, né? A questão do direito do trabalho, por exemplo, a gente tem uma Constituição que protege o trabalhador, protege as pessoas, protege a relação de trabalho, mas, do outro lado, nós vemos que as leis do trabalho, a tendência é cada vez mais desmerecer, desproteger o trabalhador e proteger, muitas vezes, o empregado, né? Trazendo essa relação jurídica e social, desgastando muito, né? Então, eu acho que é muito importante que toda a sociedade saiba, né, a importância de proteger a Constituição, a importância de proteger esses direitos fundamentais, né? É até um trocadilho, você proteger os direitos fundamentais, mas é fundamental lutar para que esses direitos eles sejam protegidos, porque não adianta a Constituição estar ali, mas o cidadão, o advogado, né, as pessoas em si não lutarem para fazer valer o que a nossa Constituição prega. Tem que haver um diálogo maior, né, entre o cidadão e a Constituição, e isso realmente é fundamental para que a gente possa alcançar pelo menos aquelas expectativas que nós temos em relação ao nosso Estado Democrático de Direito. Professor Pedro Henrique, eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e a gente vai voltar rapidinho, né, para poder continuar, né, a nossa conversa mais sobre essa questão da participação popular. A gente volta já. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o advogado e professor Pedro Henrique sobre os 30 anos da Constituição. Pedro Henrique, primeiro bloco, um pouco da sua história, trajetória acadêmica, né, como egresso aqui da nossa instituição. Tocamos um pouco acerca desses 30 anos da Constituição, período autoritário, né, nos direitos fundamentais, nos direitos sociais que não estão, às vezes, sendo concretizados, e um desafio, né, que é motivar as pessoas a participarem, a se engajarem mais, né, nesses projetos políticos, entenderem um pouco mais da Constituição, promovendo um verdadeiro diálogo mesmo, conhecendo a Constituição.
né? Como é que você tem visto, né, o nosso cidadão, né, no Brasil, como é que você tem visto ele envolvido com essas demandas, não só políticas, mas também jurídicas? Eu não sei, eu posso estar sendo, às vezes, um pouco descrente, pensando na pior parte, mas eu vejo um certo comodismo da população com relação ao nosso cenário político, né? Com tudo que está acontecendo, né? Nós estamos, parece que no olho do furacão, né? Na verdade. Crise política, crise econômica, e eu acho que seria a hora, né, do povo acordar e não só, muitas vezes, ficar se limitando às redes sociais, né? Porque rede social a gente vê de tudo, né? A gente vê desde o leigo ao especialista, né? Apesar que hoje em dia quase todo mundo é especialista quando se fala de política, economia, por que não falar de leis também? Eu vejo um pouco de descrença do povo brasileiro. Eu acho que muitos estão deixando o barco correr, deveriam ser mais ativos na sociedade, né? Não só, muitas vezes, olhando de uma forma macro, né? Mas na cidade onde vive, né? No bairro que mora, fiscalizar, ajudar a fazer com que a honestidade, que as leis, o próprio direito, seja eficiente e efetivo, né? No lugar que ele vive, cada um tentando fazer a sua parte, né? Às vezes o cidadão ele tem receio, talvez por um resquício desse autoritarismo, né, das décadas anteriores, de perseguições. Então é difícil às vezes você imaginar, né, o cidadão se envolvendo, cobrando individualmente. Acho que um caminho interessante, né, para a sociedade é ela se organizar em associações, entidades, organizações não governamentais, com focos bem específicos, né, de fiscalização, né, do poder público. Como você bem disse, vamos focar, às vezes, né, no interior, na nossa cidade, né, a gente pode até pensar globalmente, mas a gente tem que agir no local. Então, a gente vive no município. Então, criar, né, e participar de grupos que tenham foco na fiscalização, no acompanhamento, porque não é o indivíduo que está, né, falando. Tem cidades aí que, se o indivíduo reclamar de alguma coisa, ele perde o emprego. Se o indivíduo manifestar que ele está favorável a um lado partidário, ele pode ser perseguido quando o lado contrário acabar ganhando uma eleição, né? Tem cidades que, quando alguém é eleito, metade da população fica desempregada, né? Só quando o candidato dessa turma que ficou desempregada vence, que eles voltam a trabalhar e, por consequência, a outra parte, né, vai para a rua. Então é muito difícil, às vezes, a gente, né, esperar que todos se envolvam ativamente. Mas é um caminho interessante esse de se organizar. A sociedade civil organizada é um passo interessante para a gente poder promover, né, uma maior participação popular, que é bem diferente daquela ideia, né, da Grécia Antiga, né, de ir para a praça, ficar lá, né, decidindo. Né, e, muito embora, né, a Grécia Antiga, Atenas, era um grupo pequeno de conselheiros que tinham o poder, né, de decidir as questões. A grande maioria, né, ficava como a gente tem hoje, né, na representação. A gente acaba delegando a alguém, né, a nossa voz, né, a nossa escolha, e isso tem causado alguns resultados negativos, né? Basta ver, né, todos os processos de corrupção que nós temos aí pelo Brasil. Com certeza. É impressionante, bem falado, né? Nós que somos do interior, cidade pequena, nós ainda vemos a concentração de grupos políticos, né? Que acaba sendo, para quem quer ter voz ativa na sociedade, né, acaba sendo uma censura muitas vezes. Às vezes a pessoa quer lutar pelo seu direito, mas fica com medo de perder um emprego, né, de alguma um assédio moral, né, do empregador. E é difícil também você ir para a praça, né, porque você tem coisas que você deixa para trás, né, e muitas vezes você tem que, às vezes, pesar o que seria mais importante, né. Mas a questão das associações é muito interessante, sim, porque quando você tem uma associação, representa as pessoas, onde elas muitas vezes não vão precisar de expor o rosto, e muitas vezes, como no caso de uma cidade pequena, né, fica marcado, fica manchado, rotulado por uma coisa que, na verdade, ela é totalmente lícita, né? É direito da pessoa lutar para que
as leis sejam cumpridas, para que ela não seja mandada embora porque ela apoia determinada ideia política ou determinado partido ou até pessoa, né? Há uma grande inversão de valores na sociedade. E o cidadão, ele tem que lutar por isso, né? Porque, afinal, nós vivemos numa democracia, né? Por mais que muitas vezes essa democracia ela fica maquiada, é difícil enxergá-la, né? Mas nós temos uma democracia teoricamente representativa, né? Onde o cidadão ele vota e escolhe um representante que teoricamente deveria lutar pelos direitos dele. Mas o representante muitas vezes ele está representando poucos, né? Representando só uma parte da sociedade, esquecendo representando quem os financiou. Quem os financiou, com certeza. Eu falo muito isso. É um papel, inclusive, do professor, né? Apesar do pouco tempo que eu dou aula, eu acho que o professor, como formador de opinião, ele tem que ter muito cuidado também com o que ele fala para o aluno. E o aluno ele não pode só aceitar o que falam com ele. Ele tem que ter o pensamento crítico para ele conseguir enxergar o que está certo e o que está errado, né? E com isso a gente tentar mudar um pouco a questão da democracia representativa. Ela tem que ser representativa, mas também tem que ser uma democracia participativa, né? Porque todo poder emana do povo, né? Não é assim? Essa ideia, inclusive constitucional, né? Então, o povo escolhe o representante, mas o povo mesmo escolhendo seu representante, ele deve participar das ações e fazer pressão no que puder, né? Eu acho que essa iniciativa ela é muito válida. Então, eu ainda tenho esperança, né, de que esse cenário mude, que essas forças políticas e sociais se condensem aí e consigam viver numa harmonia, né, e que essa harmonia traga benefício para a população. São muitas variáveis, né, para poder tirar o indivíduo, o cidadão, né, do foco da decisão. A mídia, né, ela acaba trabalhando temáticas para poder desviar, né, a atenção. A questão que você apontou, né, aquilo que a gente deixa para trás, família, né, às vezes o sustento da nossa casa, a gente tem que trabalhar. Às vezes não dá tempo de ficar pensando, né, na política, né, nos rumos do país, tendo contas a pagar, né, tem que sustentar a família, as pessoas são muito ocupadas. Às vezes dá até tempo de pensar, mas o que a gente está deixando para trás, muitas vezes é mais forte, né? A gente tem que pensar na família, no sustento, né? Quem que vai trazer o dinheiro para casa depois? É o risco, né? E aí você tocou essa questão das perseguições, né? Eu me lembro de um autor que eu li, o Michael Walzer, uma obra chamada Esferas da Justiça. Ele fala assim, cada esfera, né, cada contexto tem que se resolver, né, internamente. A gente tem a esfera do judiciário, então as demandas formalmente são resolvidas dentro do judiciário. A esfera política, dentro dos espaços adequados, né, formais, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, né, a Câmara Federal, o Senado, né, então as leis são produzidas nesse espaço, com o diálogo entre esses representantes, né, a esfera social, então as pressões, a sociedade, né, reclamando. Então a gente tem essa esfera também que tem que ser utilizada. Ele fala que o grande problema é quando uma esfera interfere na outra. Então você vê às vezes o espaço social, né, o mercado, interferindo às vezes numa eleição através de financiamentos, né, e aí você financia alguém que vai votar não em prol do bem comum, mas em prol daquele que o financiou, né. A gente vê, por exemplo, né, a esfera do judiciário, né, uma esfera política, às vezes interferindo, criando pressões, falando que vai tirar o poder do judiciário ali ou acolá. Então, essas interferências, elas são muito ruins, porque demonstra-se que quem tem força de impor algum tipo de situação acaba influenciando de fora da esfera aquilo que é importante, né, que está sendo trabalhado ali internamente. Então, o Brasil tem muito disso, né? Muitos conseguem influenciar de fora algo que é essencial dentro das esferas do judiciário, né, político, né, e social. Isso nos leva, às vezes, a caminhos tortuosos. Isso é o que acontece muitas vezes com os atos constitucionais que são denominados como duvidosos, né? Porque para atender interesses particulares, né, conseguem se alterar não a lei da Constituição,
mas a ideia e a interpretação de determinado artigo, né? Quando eu falo isso, eu não falo só da parte econômica, não. Eu posso falar, a gente pode citar exemplos da sociedade hoje em dia, o que está acontecendo. Mais recente, questionado por muitos como atos duvidosos de constitucionalidade, a questão do impeachment, a questão da própria intervenção federal militar no Rio de Janeiro, né? A questão da lei dos gastos públicos, a questão da presunção de inocência que a nossa Constituição traz e defende, né? Que passou, pelo visto, a ser olhada como a presunção da culpabilidade, né? Isso foi condenado pela segunda instância, presume-se que é culpado. Presume-se que é culpado. Então, eu acho que, é lógico que tem a ideia da população, e não acho que é errada, de que se a pessoa ela cometeu um crime, ela tem que pagar por ele, né? Mas nós, como advogados, pelo menos, ao meu ver, nós temos que defender a Constituição, né? Afinal, ela traz a carga histórica, social e política do nosso país. Ela não está ali à toa, né? Então, essa mutação constitucional que nós estamos vendo, de forma informal, né? Que você não altera o texto constitucional, mas você altera a forma de analisar aquele texto. Altera o sentido. O sentido do texto. Sem mudar a literalidade da lei. E isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa preocupante. Então, eu acho que a Constituição ela tem que ser defendida. Como acho também que quem cometeu um ilícito tem que ser processado, lógico, né, com todos os direitos à ampla defesa, né, e se for, ao final, né, por sentença condenatória transitada em julgado, aí sim, ele pagar pelo que ele cometeu. Esse é o grande desafio do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Isso. Ajustar, né, o direito a essa realidade. E eu ontem participei de uma palestra, né, que estava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui, né, o doutor Antônio Fabrício, e em algum momento da palestra ele falou assim, que hoje no Brasil, dificilmente o brasileiro consegue escalar a seleção do Tite, mas todo mundo consegue escalar a seleção do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Muito por conta da mídia, né, que apresenta publicamente, e aí todos nós brasileiros que têm acesso, né, à TV Justiça, por exemplo, nós estamos ali, né, dialogando um pouco sobre a Constituição. Isso até do ponto de vista é interessante, porque a gente começa a pensar e a conversar mais sobre temas que estão ligados ao destino, né, do brasileiro, e a Constituição Federal faz parte disso, porque ela é o grande projeto. Isso. E falando a seleção do Tite, né, vendo a TV Justiça e o julgamento, eles torcem uns para condenação e outros para absolvição, como se tivesse um jogo mesmo da seleção brasileira, né? Muito bem colocado essa ponderação. Professor Pedro Henrique, foi um prazer conversar aqui com você hoje. Infelizmente, o tempo acaba, mas a gente poderia continuar aqui falando de um monte de situações importantes acerca da nossa Constituição Federal. Tá? Muito obrigado. Esse espaço permanece aberto para novas conversas, né, sobre, né, a área que você está atuando na docência, que é a parte de direito civil, constitucional. Né? Foi muito bom, né, te receber aqui hoje. Eu que agradeço. Espero novos convites, né, porque é sempre bom a gente ter esse diálogo, né, essa interação, e convidar também, né, as pessoas da sociedade aqui para conhecer mais a instituição, a Docto, porque os eventos que ela faz com relação aos cursos, né, eles são abertos também, não só esse canal, né, para divulgação, mas também os trabalhos feitos na própria instituição. Eu acho que quanto mais a população se tornar informada, né, acho que mais satisfeita ela ficará e também poderá lutar pelos seus direitos e ter uma vida mais tranquila e mais feliz. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.